será que você está aqui? Não apenas aqui nesta noite, mas por que você está sobre a terra? Você já pensou que na dinâmica da salvação algumas coisas poderiam ser diferentes? Você já pensou que, por exemplo, poderia acontecer de que quando uma pessoa fosse salva, automaticamente ela fosse arrebatada e fosse para o céu? Teria algumas vantagens nisso, não é? Você não teria mais a possibilidade de pecar e de se desviar. Mas não é isso que acontece, você está aqui ainda. Sabe por quê? Porque existe um propósito designado por Deus para a sua vida. Há um propósito a ser cumprido por você. Eu sempre penso que quando uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, são levados, eu concluo, essa pessoa cumpriu o seu propósito, e Deus já o levou. Enquanto há propósito para a sua vida, você está aqui, para o quê? Para ser igreja, para fazer o que a igreja deve fazer. E a pergunta é, o que a igreja é chamada a fazer? A igreja, queridos, é chamada a ser a extensão do ministério de Jesus. É por isso que as pessoas salvas não são levadas automaticamente para o céu. Porque o Senhor Jesus designou que após a volta dele para o Pai enviaria o Espírito Santo sobre a igreja para que nós dessemos sequência àquilo que ele começou. Mas quando a gente olha para a realidade da igreja, vamos ser sinceros, né? Vamos pensar não apenas aqui na comunidade, mas na igreja, no Brasil, ou mesmo a igreja nas nações. Nós percebemos muitas vezes que a igreja está um pouco distante desse ideal e desse objetivo. Por que será? Eu imagino que uma das razões é porque a igreja não sabe exatamente qual é a sua missão. E se nós não sabemos por que nós estamos aqui, ainda que assim, vocês digam amém quando eu digo que que você está aqui por um propósito, que você deve dar sequência ao ministério de Jesus. Se você não souber qual é o ministério de Jesus, você vai ficar perdido. E você vai tentar viver a sua vida cristã, sustentando um bom testemunho, é claro, mas você corre o risco de não cumprir na sua inteireza, na sua integridade, tudo aquilo que Deus tem para você. E assim, você que é uma das pedras vivas que compõe a igreja, somada a outras pedras vivas, se coletivamente a gente não souber qual é o nosso propósito, a igreja não vai cumprir o seu destino e o seu impacto sobre a terra. Então nós vamos observar um pouco nessa noite do que é a missão de Jesus e a missão que ele delegou para a igreja. Algumas vezes, em alguns momentos, o próprio Jesus declarou qual era a missão dele. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, há a narrativa de um momento em que Jesus está numa sinagoga na cidade onde ele foi criado, em Nazaré, e ele pega o livro do profeta Isaías para ler, e ele abre naquilo que para nós é o capítulo 61, onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para levar as boas novas aos pobres, anunciar a quebra das cadeias aos que estão cativos, a abertura da vista aos que são cegos, e assim por diante. Jesus está ali dizendo aquilo que está narrado em Isaías 61, e no final ele afirma: hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o cumprimento dessa profecia. Ali está muito claro a missão de Jesus. Mas nem sempre Jesus fez isso. A maior parte das vezes ele declarou a missão dele, fazendo a missão dele, executando a missão dele. Houve um outro momento, e é aqui que eu quero que nós foquemos nesse momento, em que ele declarou qual era a sua missão. De uma maneira um pouco diferente do que aquele episódio ali na sinagoga de Nazaré, ele declara a sua missão. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. Lucas 7, de 18 a 23. Jesus vinha operando milagres, desenvolvendo seu ministério, e discípulos de João Batista, primo de Jesus, aquele profeta que veio preparar o caminho de Jesus, alguns discípulos acompanhavam Jesus de longe, alguns começaram inclusive a seguir Jesus, a se tornarem discípulos de Jesus, mas conta aqui o texto a partir do verso 18 o seguinte: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem:
és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Como eu disse para vocês, nós temos que ser a expressão do ministério de Jesus sobre a terra. Os discípulos de João, e como eles foram enviados pelo próprio profeta, eu posso compreender que João e os seus discípulos tinham dúvidas sobre a identidade de Jesus como Messias. Agora, eles foram lá, amando de João, e perguntaram: é você mesmo? Ou nós devemos procurar outro, nós devemos esperar outro? Sabe, Jesus poderia ter dito: não sou eu mesmo, deixa eu mostrar para vocês aqui nas Escrituras. Capítulo 53 de Isaías, isso vai acontecer comigo, eu vou para a cruz, eu vou morrer por vocês. Ou no capítulo 9, o meu nascimento, a maneira como eu nasci, está lá tudo no Velho Testamento, nas Escrituras. Jesus poderia ter dado uma aula de teologia, uma aula de cristologia, ele seria a pessoa mais indicada para fazer isso, mas ele não fez. Quando os discípulos perguntaram: é você mesmo? O que Jesus fez? Ele mostrou. Ele falou: vem aqui um pouquinho, me acompanha. E aí, diante deles, Jesus realizou milagres. E aí, após ter feito aqueles milagres, aqueles sinais maravilhosos, ele os manda de volta e diz: agora vocês podem voltar a João e digam o que vocês viram e ouviram. E ele enumera ali os milagres que ele fez e o fato de anunciar as boas novas aos pobres. Então, Jesus não disse naquele momento quem ele era, ele mostrou quem ele era. Agora, o que nós, eu e você, nós, igreja, temos a ver com isso? Como eu disse, nós somos a extensão do ministério de Jesus. E nós não somos, em primeiro lugar, chamados a dizer o que a igreja é. Nós somos chamados a mostrar o que a igreja é, a viver a realidade da igreja. Esse é o nosso chamado. As pessoas não precisam de mais uma religião, ou de uma aula sobre o que é a igreja. Não, as pessoas estão procurando a coisa verdadeira, a coisa real. E a mesma pergunta que os discípulos de João fizeram para Jesus, eu quero que você preste atenção nisso. As pessoas aí fora estão perguntando a nosso respeito. As pessoas olham para a igreja e se perguntam: é isso mesmo? É a igreja a resposta? É Jesus a resposta? São os cristãos a resposta? E aquilo que vai acontecer na vida das pessoas vai depender da resposta que nós dermos a essas perguntas. Sabe, queridos, as pessoas estão perguntando, e nesse tempo, pré-casas de paz, as casas estão perguntando: são vocês mesmos? Ou nós devemos procurar outra coisa? Devemos procurar alguma religião por aí? Alguma filosofia? Ou até o ateísmo? A pergunta é: Hudson, é você mesmo? Ou tem que esperar outra? Silas, é você? Brenda, é você? Ou tem que esperar outra pessoa? As pessoas estão perguntando isso, é a igreja. E o meu desejo é que você tenha uma resposta muito segura até o final dessa noite a essa pergunta. Porque essa pergunta você tem que trazer para o nível pessoal, é para cada pessoa que está aqui. Juninho, Delza, são vocês mesmo? As pessoas precisam esperar outra coisa, procurar outra coisa? Eu já sei que resposta eu vou dar a essa pergunta, mas eu quero que você traga isso para o nível pessoal. É você mesmo? É você, Fátima? É você ou as pessoas têm que procurar outro? Agora, o que é o chamado de Jesus? Como eu disse, algumas vezes Jesus declarou de maneira bastante explícita:
o que ele tinha sido chamado a fazer. Outras vezes ele mostrou, como nessa situação, e aqui, além de mostrar, ele define o seu chamado, quando ele fala para os discípulos de João: agora vocês vão e digam tudo aquilo que vocês viram e ouviram. Então, o que compõe o nosso chamado, como cristãos, individualmente e como igreja? Nos versos 21 e 22, tem a primeira chave daquilo que envolve o nosso chamado. Diz o texto: naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. O chamado envolve, queridos, uma dimensão sobrenatural. Diga: sobrenatural. O chamado, queridos, não é religioso, não é teórico, ele envolve algo muito prático. Como eu disse para vocês desde o início, Jesus não fez um tratado de cristologia sobre quem ele era. Não, ele mostrou quem ele era. E de que forma ele mostrou? Manifestando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida, diante dos olhos daqueles que estavam perguntando. Eu e você somos chamados a fazer isso, diante do questionamento que as pessoas fazem: é a igreja mesmo? Ou o que é a igreja? Existe alguma resposta para as minhas questões, para os meus dilemas na igreja? Em vez de fazer um tratado: não, é a igreja é um lugar bom de se estar, tem vida de comunidade, tudo isso é verdade, mas não é o que basta para as pessoas. Nós temos que ir lá onde elas estão e mostrar o que nós somos e o que é a igreja, e aí elas vão entender que sim, a igreja é a resposta, e que eles não precisam esperar outra coisa ou procurar outra pessoa. Somos eu e você essa resposta. Amém? Queridos, nós vivemos num mundo doente. O chamado de Jesus foi essencialmente um chamado de cura. Se você grifar numa Bíblia impressa todas as passagens em que Jesus operou curas ou manifestou o poder sobrenatural, e aqui vamos incluir os milagres, as ressurreições de mortos, a expulsão de demônios, você vai ver que talvez 70%, um pouco mais, do que compõe os evangelhos são narrativas do poder sobrenatural que Jesus manifestava em sua vida. É claro, há ensino, há anúncio da palavra, há pregação, sim, mas o ministério de Jesus essencialmente foi um ministério de cura. Isso envolve a dimensão física, cura no físico. Nesses dias, queridos, nós vamos entrar em casas onde há pessoas doentes. Na verdade, quando eu falo que as casas de paz são uma oportunidade para a igreja ser aquilo que ela sempre deve ser, eu não estou exagerando, porque a igreja deve ser a portadora do poder de curar que há em Cristo Jesus. E esse é um chamado não para uns poucos, não, é um chamado para a igreja. Eu quero declarar, não simplesmente como um desejo, ou como um discurso que visa levar a você uma disposição otimista ou positiva. Não, eu quero declarar profeticamente que você tem um chamado para levar a cura para as pessoas. Amém? Por que o mundo está doente? Por que as pessoas são enfermas? Deus criou o mundo dessa forma? Não. A doença entrou, a enfermidade entrou, a morte entrou por causa do pecado. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porém, já veio aquele que as Escrituras chamam de o segundo Adão, Jesus. E por isso, nós que estamos nele, você está em Cristo, amém? Nós que estamos nele, nós somos portadores da cura, da reversão dos efeitos da queda. Eu e você temos esse privilégio, não apenas de anunciar que Jesus cura, mas de levar a cura que há no nome de Jesus. Eu quero que o seu coração se expanda em fé nesta noite, para você entender que esse é um chamado para você, porque eu e você somos igreja. Cada pessoa que está neste lugar, que tomou uma decisão, que assumiu uma posição em Cristo, está sobre você o poder para curar em nome de Jesus. Amém? Alguns levantam algumas objeções, queridos. Alguns dizem: não, eu não tenho dons espirituais. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem, pelo menos de maneira latente, dentro de você, os carismas, os dons do Espírito Santo. Isso não é uma experiência para alguns poucos escolhidos, é uma experiência para todos aqueles que nasceram de novo e que creem no poder do Espírito Santo.
Pode ser que você não tenha visto ainda a manifestação de dons espirituais na sua vida, pode ser, mas eu quero dizer que Deus tem para você dons espirituais. E mais uma vez, eu não estou me apoiando num desejo de alguém que quer ser seu amigo, e eu quero ser seu amigo, eu quero desejar coisas boas para você, mas isso não basta, eu estou me apoiando nas Escrituras. Em 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre os dons espirituais, ele diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, 7 traz isso. A cada um. O que é cada um? É cada pessoa, ou seja, são todos os cristãos têm dons espirituais. Aqueles que dizem, não, dons espirituais não pertencem à herança de todos os cristãos, essa pessoa está entrando em choque com aquilo que a palavra de Deus diz. Você é um cristão, tem o Espírito Santo e, portanto, você tem dons espirituais. Amém? Quantos creem? Levanta a sua mão, fala, é para mim. Querido, eu quero, no desejo que eu tenho tão grande de incendiar o seu coração nessa noite, eu vou pedir que você participe como nunca antes dessa palavra, e que cada declaração profética que eu fizer, você se dispõe e diga, é para mim. Por exemplo, a pergunta permanece aqui, é você mesmo, ou é outra pessoa? É você? Ei, é você? É você, Eduardo? É você, amém? Ei, é você, Dani, é você, ei, aleluia. Então, dons espirituais, parte da sua herança. Alguns talvez digam, com um pouquinho mais de fé, sim, Antônio, eu creio que os dons espirituais existem, são distribuídos, visando o bem comum, e que todos os cristãos têm algum dom espiritual, mas eu não creio, por exemplo, alguém pode dizer, que eu tenho dons de curar. Eu não vou entrar nessa discussão, se os dons de curar são parte da herança, porque eu creio que alguns dons estão disponíveis para todos os cristãos e outros não. Mas eu não vou nem entrar, não é o tema aqui da nossa ministração. O que define se alguém tem os dons de curar, eu imagino, é a frequência com que as curas acontecem, a velocidade com que essas curas se processam. Mas um fato é inegável, o Senhor nos comissionou a curar. Quer você tenha de maneira muito evidente os dons de curar ou não, orar pelos enfermos é uma determinação do Senhor para todos aqueles que lhe pertencem. Como eu sei disso? Mais uma vez, não é um desejo pessoal meu para você, é aquilo que está nas Escrituras. Nós, nesse tempo de casas de paz, estamos debaixo de uma palavra profética que está ali em Lucas 10, quando o Senhor comissiona os discípulos, os 70, a irem de 2 em 2, como nós vimos na semana passada, o pastor Danilo ministrando aqui, né, de maneira tão clara, aquele chamado é para cada um de nós. E o que Jesus disse? Lucas 10, primeira parte do verso 8 e o verso 9. Quando entrarem numa cidade, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está perto de vocês. O Espírito Santo, nessa época em que Jesus os comissionou, não havia sido derramado como foi derramado sobre você. Do ponto de vista daquilo que aconteceu, da dispensação do Espírito Santo, você é mais privilegiado do que aqueles 70 que foram enviados por Jesus. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E aqueles 70, até aquele momento não tinham, porque Jesus não tinha voltado para o Pai, e a sequência, a economia da salvação e da restauração de todas as coisas era o seguinte: Jesus viria, desempenharia o seu papel, cheio do Espírito Santo e de poder, morreria por nós, ressuscitaria ao terceiro dia, voltaria ao céu, e então o Pai enviaria o Espírito. Sobre quem? Sobre mim e sobre você. É você mesmo? Ou tem que esperar outro? Quem são os cheios do Espírito aqui? Quem tem o Espírito Santo aqui? É você, querido. Então, você tem esse desígnio, essa missão dada por Jesus. Entre nas casas e cure os enfermos que ali houver. Está sobre você, o poder do Espírito Santo está sobre você. Para de brigar com minúcias teológicas. Ah, não, mas os dons de curar não são para todo mundo. Não sei se é ou se não é. Você pode ter a sua convicção, mas orar pelos enfermos, impor as mãos e ver curas acontecerem, isso é para cada cristão. Senão Jesus não os teria mandado. Amém? Com uma delegação, com uma designação de Jesus, eles foram e operaram. Agora, você tem não apenas a delegação e a designação de Jesus, você tem o Espírito de Jesus Cristo morando dentro de você, te capacitando, te ungindo. Amém? É você mesmo? Ei. Então, queridos, envolve
O nosso ministério, assim como o ministério de Jesus, envolve essa dimensão sobrenatural na cura física, no aspecto físico. Mas não é só isso, existe uma dimensão emocional. Ali, quando Jesus realiza os milagres, e quando Ele fala aos discípulos de João, agora voltem e contem para João tudo o que vocês viram e ouviram, Ele poderia ter dito, diga a João que os enfermos estão sendo curados. Mas Ele não fez só isso. Ele destacou o tipo de enfermidade que estava sendo curada. Por que será que isso é relevante? Porque uma das enfermidades me chama muito a atenção aqui. Jesus incluiu naqueles que estavam sendo curados os leprosos. Lepra, como a maioria de vocês deve saber, é uma doença que hoje é tratável, a cura para a lepra. Mas nos tempos de Jesus, era uma doença tão terrível, não havia tratamento, não havia antibióticos. E a pessoa literalmente apodrecia em vida. Ela ia perdendo os membros, os dedos, a pele ficava uma chaga só, uma ferida só, pus para todo lado. E aquela pessoa ia sofrendo com dores terríveis, feridas abertas, mal cheirosa, até que aquela infecção tomasse conta de todo o seu corpo e ela acabava morrendo rapidamente. Jesus incluiu os leprosos, porque naquela época, onde estava ainda em vigência a lei de Moisés, um leproso não tinha o direito de estar em contato com uma pessoa sadia. Havia colônias de leprosos fora das cidades, porque eles não podiam estar no convívio público, porque havia o risco muito grande de contágio. Eles eram excluídos da vida em sociedade, eles viviam só entre eles, assistindo à morte de um por um, até que chegasse a vez de um deles ali. Imagina a solidão, o abandono. O que um leproso sentia, além da dimensão física, do sofrimento físico tão intenso, talvez o sofrimento emocional fosse ainda pior. Já naquela condição de sofrimento, não podia ter o contato da família, não saber o que é isso, um toque físico, um carinho, um abraço. Um leproso não sabia. Mas Jesus disse, vão e contem a João que vocês estão vendo. Ele narra as enfermidades e diz, os leprosos são curados. Como Jesus tratava. Por que eu fiz questão de mencionar aqui? Deixa eu ler para você uma passagem que está em Mateus 8, versos 2 e 3. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Talvez você diga, Antônio, você está narrando aqui um milagre de cura física, e você já falou sobre isso. Pronto, eu já entendi que Deus tem para nós a liberação de um poder sobrenatural para a cura física. Mas eu quero que você observe o que aconteceu aqui, e que você comigo leia não apenas as linhas, mas também as entrelinhas desse texto. Porque aquele homem leproso, ferido, talvez à distância, eu imagino, ele diz para Jesus, ele faz uma afirmação surpreendente. Em primeiro lugar, ele reconhece em Jesus o Messias, aquele que pode curá-lo, aquele que é o Filho de Deus, porque ele se prostra e adora Jesus. Aquilo não era muito comum, poucas pessoas tiveram uma revelação da divindade de Jesus, mas aquele homem teve. E ele disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não punha em dúvida o poder de Jesus para curar, ele sabia que Jesus podia curar. O Espírito Santo, eu creio que o capacitou de tal maneira a crer no poder de Jesus, que ele reconhece a divindade, ele se prostra, e ele diz, eu creio, Jesus, que tu tens o poder para me curar, eu só não sei se tu queres. Mas sabe qual é a boa notícia? Jesus quer. Jesus quer curar, não apenas a dimensão física, mas o emocional, porque como Jesus opera essa cura? Imagine que Jesus está vendo ali, a cena não é bonita, é um leproso, deformado, ferido, feridas abertas, pus, provavelmente mal cheiroso, maltrapilho, sangue, pus. Jesus poderia ter dito, sim, eu quero, seja curado, à distância. Jesus poderia curar dessa forma, sim ou não?
Claro que ele poderia. Jesus curava da maneira como ele queria. Jesus tinha o jeito dele. E o jeito dele não seguia uma cartilha, porque ele era totalmente livre para fazer do jeito que ele quisesse. Ele curava à distância, ele liberava uma palavra a quilômetros e a cura acontecia. Isso está narrado nos evangelhos. Mas nesse momento Jesus quis não apenas curar o físico. Perceba o que ele fez. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja curado. Eu falei para você, o leproso era uma ferida só. Jesus estende a mão sem luva cirúrgica. Ele pega a sua mão e põe sobre aquele homem ferido. Ele toca na ferida. Eu creio que o processo para a cura física daquele homem começou aí, na aceitação e no amor de Jesus. Queridos, precisa muito amor para tocar numa ferida como Jesus tocou. Vencer o preconceito, o medo do contágio. Jesus não tinha medo de ser contaminado por aquela ferida. Deixa o Espírito Santo te levar mais fundo aqui. Muitas vezes a gente tem medo do contato com aqueles que ninguém quer tocar. Mas Jesus não tinha. E aqui eu estou falando não apenas e não primeiramente da dimensão física, mas estou falando do emocional. Tocar aqueles que ninguém quer tocar. Muitas vezes nós temos medo. Mas você não pode ter medo, porque o seu ministério é o ministério de Jesus. A não se eu conversar com essa pessoa, o que os outros vão falar de mim? Se eu estiver em contato, não, naquela casa eu não posso entrar. Nossa, gente, assim, terrível. Antônio, você não tem ideia. Aquela casa é o próprio pecado, é uma sucursal do inferno. Pois é lá mesmo que precisa haver paz. É lá mesmo que precisa haver uma transformação. De uma casa onde não há paz para uma casa de paz. Ah, mas você não sabe aquela pessoa com o que ela está envolvida, feitiçaria pesada e não sei o que, um comportamento moral. Antônio, eu não sei mais definir o que aquela pessoa é, se é homem, se é mulher, se é não sei o que. Eu não sei definir. Antônio, como que eu vou entrar naquela casa? Pois Jesus tocava essas pessoas e as transformava e as curava. Sabe por quê? Porque Jesus, em primeiro lugar, amava aquelas pessoas, amava aqueles a quem ninguém ama. E nós, nesse tempo, somos chamados a ser não apenas as mãos de Jesus, mas o coração de Jesus para aqueles que ninguém ama. A pergunta é você mesmo ou as pessoas têm que esperar outro? As pessoas vão ficar esperando que alguém bata na porta delas com uma mensagem errada de engano, como eu vi nesta manhã, muitos fazendo aqui no bairro? Ou é você? Porque se você não for, vai ter muitas pessoas que o inimigo vai mandar para essas pessoas. É você ou eles têm que esperar outro? Qual é a resposta que você vai me dar? Ou melhor, qual a resposta que você vai dar para Deus? Everton, é você ou tem que esperar outro? É você? É você? É você, Itamar? Você não vai deixar as pessoas esperando, vai? Diga assim, sou eu. Eu já sei a resposta que eu vou dar agora. Qual é a sua resposta? Então o ministério tem essa dimensão da cura emocional também. Você irá restaurar as pessoas. Esse era o ministério de Jesus. Lembra-se de João 4? Quando Jesus conversa com aquela mulher que um judeu jamais conversaria. Uma samaritana, uma mulher, e uma mulher de comportamento moral muito duvidoso. Pois aquela pessoa foi restaurada por Jesus. Ninguém conversaria com ela, mas Jesus conversou e restaurou. O Espírito Santo vai te levar para pessoas das quais todos os demais já desistiram. Mas você é aquele que vai dizer, eu não desisto. Porque eu sou a extensão do ministério de Jesus. Você não precisa esperar outra pessoa. Você não precisa esperar uma religião. Eu estou aqui para anunciar algo que é muito melhor que a religião. Há a dimensão física na cura, há a dimensão emocional, mas também é evidente, existe uma dimensão espiritual. No texto que nós lemos, diz que Jesus curou muitos que tinham isso e aquilo, vai enumerando as doenças e espíritos malignos. Sabe por quê? O nosso mundo, além de estar adoecido, de ser um mundo doente, ele é um mundo demonizado. O mundo jaz no maligno, ele repousa, ele descansa no maligno. E estabelecer o reino de Deus significa necessariamente fazer cair o reino das trevas. Você é aquele que vai levar a luz de Cristo para as pessoas. Onde há trevas, você vai levar a luz, porque a luz está em você. Amém?
Vocês são, Jesus disse, o sal da terra e a luz do mundo. É interessante a gente ler isso, Jesus dizendo isso para os discípulos, e você é discípulo de Jesus, amém? Mas não tem tanto impacto quando você vê Jesus dizendo, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, do que quando você traz para a primeira pessoa. Eu fiquei assustado uma vez, eu era recém-convertido e tive a alegria, a felicidade de ler um livro excelente, e um dos apêndices do livro trazia assim, quem eu sou em Cristo. E cada declaração da palavra de Deus em Cristo Jesus, sobre aqueles que são seguidores de Jesus, estava colocada na primeira pessoa. Eu confesso que eu tinha dificuldade, às vezes, de pensar que aquilo era para mim, porque o escritor falava, leia em voz alta isso, e estava escrito lá, eu sou a luz do mundo. Eu pensava, não, a luz do mundo é Jesus. Sim, Jesus é a luz do mundo, mas ele disse isso sobre nós também, vocês são a luz do mundo. E você pode dizer na primeira pessoa, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Diga, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Querido, não é arrogância você dizer isso, porque é Jesus que diz isso a seu respeito, e não é por sua causa, é por causa dele, é porque ele é a luz do mundo, e ele está em você, porque Cristo em você é a esperança da glória. Você pode afirmar, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que vou levar a luz onde há trevas, eu vou fazer brilhar a luz do meu Senhor, e o nome dele será exaltado, porque como nós cantamos aqui, poderoso esse nome é, não há nome maior que o dele. Amém? Essa é a sua dignidade, esse é o seu chamado nesse tempo, não é um programa de igreja, é o chamado de Jesus para mim e para você, amém? É você ou tem que esperar outro? É você ou tem que esperar outro? Responde essa pergunta, é você ou tem que esperar outro? Ei! Como eu disse, estabelecer o reino de Deus significa fazer cair o reino das trevas, e à medida que o tempo passa, a iniquidade aumenta. Isso já estava previsto. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo a iniquidade se multiplicar de tal forma, e o amor se esfriando. E talvez por isso a igreja muitas vezes perde de vista qual é o chamado dela. Mas não importa se o amor de muitos está esfriando, eu quero que o amor que há em mim aumente, se aqueça ainda mais à medida que a iniquidade se multiplica. Eu não vou me render a isso. E você? Você vai deixar com que o amor esfrie dentro de você? Onde você estiver, você tem que ser um incômodo para o reino das trevas. Eu não sei se o diabo usa sapato, mas você tem que ser uma pedra no sapato do diabo. Amém? Porque a rocha, a pedra que é Cristo, vai fazer o diabo cair. Mais uma vez, não estou dizendo aquilo que simplesmente eu desejo, estou dizendo o que está nas Escrituras. Agora, de que jeito o inimigo vai recuar? É através de você. É você. Algo muito ruim acontece quando a igreja deixa de incomodar o reino das trevas. Quando está tudo muito bonitinho, está tudo muito bonzinho, assim, algo está errado. Quando não tem oposição, algo está errado. Pode significar que nós estamos aderindo ao discurso politicamente correto? Não, a igreja tem que ser simpática. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, as pessoas podem se assustar. Não, nós somos chamados não a ser simpáticos, nós somos chamados a ser verdadeiramente, biblicamente corretos. Temos que dizer a palavra de Deus, e isso incomoda realmente, incomoda o mundo, incomoda o reino das trevas. Quando eu estava ministrando essa mensagem na Extensão Norte, acho que tem 1 mês e meio, um pouquinho mais, uns 2 ou 3 meses, no dia que a gente foi ministrar, uma pessoa estava passando, não ia entrar na igreja, estava passando na calçada e ficou endemoniada, na porta da igreja. Sabe por quê? Havia poder de Deus ali, e há poder de Deus sobre a sua vida, onde você estiver, o inimigo tem que fugir, ele tem que se sentir no mínimo incomodado, porque as trevas não podem vencer a luz. Sabe aquele compromisso que a gente faz todo final de ano na Noite das Luzes? É tão lindo, não é? Quando está tudo apagado aqui, você que já participou da Noite das Luzes, que tremendo, aquilo não é algo para ser bonito simplesmente, é o que nós devemos fazer, acender uma luz na escuridão e fazer essa luz se multiplicar em muitas pessoas, semeadores da paz, pessoas que vão anunciar o reino de Deus, e isso incomoda. Veja o que acontecia no ministério de Jesus. Vou ler com vocês Mateus 8, 28 e 29. Acompanhem comigo.
Quando ele, Jesus, chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Foram ao encontro de Jesus, ficaram incomodados, manifestaram de tal forma aqueles demônios, que foram questionar Jesus. Já sabiam, o reino das trevas sabe que o Filho de Deus iria se manifestar, e ele sabe que a igreja vai se manifestar. O que eles perguntaram: mas será que não está cedo demais, Jesus? Não, não está cedo demais. Não está cedo demais para a igreja. Você também é chamado a incomodar o reino das trevas. É interessante, né, o que está escrito aqui. Eles eram tão violentos que as pessoas evitavam aquele caminho. Ninguém podia passar lá. E tem lugares, queridos, que dizem: não, ninguém pode entrar ali, ninguém pode passar ali. Você tem que desrespeitar essa determinação e você vai entrar onde ninguém mais entra. Você não pode ser intimidado pelas forças do inimigo. Um casal que está na nossa rede de discipulado, minha e da Clau, um tempo atrás, entrou numa casa de paz. Eles foram prestar uma assistência social e ali fizeram a proposta da casa de paz, foram socorrer com alimentos uma família muito pobre. E no final das contas descobriram que aquela família praticava magia negra. Ah, mas ninguém pode mexer com isso, ninguém pode entrar ali. Pois a igreja tem que entrar nesses lugares também. Lógico, não estou falando para você ser imprudente e ir despreparado, desprevenido, não. Mas o Senhor já deu para mim e para você as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém? Mas a igreja não pode fazer atalhos, contornar caminhos difíceis. A igreja tem que ir anunciando Jesus onde quer que o Senhor nos mande fazê-lo. Amém? Então o chamado envolve essa dimensão sobrenatural, mas envolve também a proclamação do Evangelho. Por quê? Jesus fala: vão dizer a João o que está acontecendo. Todas essas enfermidades estão sendo curadas, os cativos estão sendo libertos, e diz o final do verso 23, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então Jesus está mostrando aquilo que deve ser o ministério da igreja. O ministério de Jesus era um ministério de palavra e de poder. Assim também deve ser o ministério da igreja, poder. Algumas vezes você vai entrar com a manifestação do poder, e isso vai abrir espaço para a pregação da palavra. Algumas vezes você vai pregar a palavra, e a palavra vai ser confirmada pelos sinais que se seguem. As duas realidades estão presentes no Novo Testamento. Algumas vezes a palavra veio primeiro e depois vieram os sinais. Algumas vezes o sinal veio e o sinal foi a oportunidade para a proclamação da palavra. Deus vai dar um meio para você no momento. Mas o fato é que o Evangelho, a proclamação do Evangelho é composta tanto pela palavra quanto pelo poder. Alguns conservadores levantam alguma objeção com relação ao que eu falei até aqui. A dimensão sobrenatural. Os mais tradicionais, mais conservadores dizem: não, isso não é para o nosso tempo. Para nós está claro que é para o nosso tempo. Mas, ainda que haja pessoas que questionem isso, aquilo que eu estou falando agora, nenhum cristão pode colocar em dúvida. O anúncio do Evangelho não é para uns poucos escolhidos. É para mim e para você. Lembre-se que eu estou dizendo para vocês que o nosso ministério é estender o ministério de Jesus. Então, se Jesus disse: e as boas novas são anunciadas aos pobres, nós somos aqueles que devem também anunciar as boas novas. Como eu disse, é para todo mundo, porque isso é parte daquilo que ficou consagrado, daquilo que ficou conhecido como a grande comissão, a missão que Jesus deixou para os seus seguidores. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, está lá o famoso texto: ide por todo mundo, tal, tal. Mas é uma versão mais condensada e reduzida da grande comissão, no Evangelho de Marcos, Marcos 16:15, Jesus encerrando a sua missão terrena antes de voltar para o Pai, ele diz: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O que está implícito aqui? Quem deve pregar? É você ou as pessoas têm que esperar outra? É você? Se você não for, eles vão esperar outro. A verdade é que todos somos chamados a proclamar. Vão pelo mundo. Quem?
Os seguidores de Jesus. Quantos seguidores de Jesus eu tenho aqui? Quantos? Então é para você. Todos devem proclamar. Mas para quem a gente deve proclamar? Nós somos chamados a proclamar a todos. Ou seja, todos são chamados a proclamar a todos. Quem é o alvo da nossa mensagem? Todo mundo. E desculpa usar essa expressão, algum chato poderia levantar uma questão aqui. Não, Antônio, mas no texto ali que você está usando de Lucas 7, diz que as boas novas são proclamadas aos pobres. Então não é para todo mundo, é para os pobres. Mas quem são os pobres? Diante da perspectiva de Jesus. Porque todos pecaram, diz a carta aos Efésios, e carecem da glória de Deus. Aos olhos de Deus, todo mundo é pobre. Todo mundo precisa da glória de Deus. Apenas estão excluídos do alvo da salvação, e ainda assim você deve anunciar o evangelho a todo mundo, mas estão excluídos quem? Aqueles que se excluem. Aqueles que acham que não precisam. Nos tempos de Jesus havia gente que achava que não precisava. Ficava escandalizada com aquilo que Jesus fazia. Lucas 5, 30 a 32. Mas aos fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, é para evangelizar todo mundo. Mas nem todo mundo vai receber a mensagem, sabe por quê? Tem alguns que acham que não precisam. Jesus, é lógico, está sendo irônico aqui quando ele diz: eu não vim chamar justos, santos, perfeitos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Pobres são todos aqueles que precisam da mensagem do Evangelho. Podem ter uma conta bancária muito gorda, mas são pobres aos olhos de Deus. Até porque esses religiosos estavam criticando Jesus, porque ele andava, se dirigia, conversava, tratava, curava pecadores e publicanos. Os publicanos eram ricos. Enriqueceram por causa da corrupção, cobradores de impostos que cobravam propina. Não vou entrar nem no mérito dessa questão, né, que só de falar corrupção, a gente tem que pôr o joelho no chão e orar pela nossa nação. Mas no tempo de Jesus também tinha. E era gente muito rica. Mas os olhos de Deus eram pobres, que precisavam de salvação. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu era muito rico, mas precisava de salvação. Os olhos de Deus era pobre. Eu e você somos chamados a proclamar a todos. Mas somos chamados a proclamar o quê? O que era anunciado aos pobres? Diga assim: as boas novas. A notícia é boa. A proclamação é de boas notícias. Nós vamos, na nossa trajetória como cristãos, não apenas nesse tempo de casas de paz, mas isso deve ser um estilo de vida, anunciar uma boa notícia. Você é aquele cara que chega no plantão dos jornais, na casa das pessoas e fala: eu tenho uma boa notícia. Você interrompe a programação. Sabe quando, assim, hoje em dia o pessoal está mais ligado nas redes sociais e internet, mas quem está assistindo a televisão e tem uma notícia daquelas, interrompe a programação, o que for, para trazer uma notícia importante. O ataque dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França à Síria. Aquilo interrompe uma programação porque é algo importante. Nós somos chamados a interromper a programação de pecado, de destruição e de morte que está acontecendo na vida das pessoas para anunciar o quê? Uma boa notícia. Você é aquele que vai falar: para, você não precisa ir para o inferno. A sua vida pode mudar. Eu tenho a boa notícia para você. Eu tenho graça para você. Diga: graça. Nós precisamos saber essas realidades, que nós todos somos chamados a anunciar a todos, mas não é qualquer anúncio, é o anúncio de uma boa notícia. Você tem a boa notícia. Veja o que Paulo disse, falando do ministério dele,
e que é o nosso ministério também, Atos 20 e 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério Jesus confiou a ele? Ele diz, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é da graça, uma boa notícia. A melhor notícia que alguém pode receber. Pensa quando essa notícia te alcançou e o que ela fez com você. Se eu estou aqui, queridos, anunciando isso para vocês, é porque essa boa notícia me alcançou, porque pessoas oraram por mim, falaram de Jesus para mim, deram essa boa notícia. A minha vida era de más notícias, uma vida destruída, uma família destruída. Sabe, eu fico pensando naquilo que a gente falou agora há pouco sobre o leproso. Eu era exatamente um leproso emocional. Estava morrendo por dentro, caindo aos pedaços, a alma despedaçada. Alguns dão risada, né? Quando eu faço a comparação, muitas pessoas dizem, fulano tem ferida na alma. Eu digo, eu não tinha ferida na alma. Não, eu era ferida e tinha uma almazinha pendurada nela. E é verdade. Pensa numa pessoa improvável. E as pessoas, às vezes, insistiam em trazer a boa notícia para mim, e diziam, Antônio, Deus ama você, Deus ama todas as pessoas. Eu dizia, para toda regra tem uma exceção. E eu achava, sinceramente, eu não estou exagerando, eu achava que eu era a exceção. Eu não me sentia amado, por causa da minha história de vida, por causa da minha família e de tantas outras coisas, eu não me sentia amado. Até o dia que essa boa notícia foi bombardeando, foi bombardeando, foi bombardeando. E eu ousei abrir uma fresta da minha alma. Sabe quando você vai ver o que está acontecendo lá fora? Você abre um pouquinho assim. A hora que eu fiz assim, o vento do Espírito soprou e escancarou a minha alma. E a graça entrou, e a boa notícia entrou. Esse é o seu papel, levar essa boa notícia. E talvez você diga, não, mas eu já tentei. Tenta de novo, porque eu dou graças a Deus que não desistiram de mim. Porque eu resisti muito. Mas graças a Deus pela boa notícia. Cadê os portadores da boa notícia aqui? É você ou vão esperar outro? Não perca a oportunidade, é você. Deus está chamando você nesta noite para trazer o anúncio da boa notícia. Então, o chamado de Jesus e por conseguinte o chamado da igreja envolve a dimensão sobrenatural, envolve a proclamação do Evangelho, mas envolve também incomodar tudo aquilo que se coloca no caminho do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Verso 23. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É estranho. Por que Jesus disse isso? Ele falou, vão agora para João e digam tudo o que vocês viram e ouviram. Os leprosos são curados, os cegos vêm, os mortos são ressuscitados, os cativos são libertos. Ele vai descrevendo, as boas novas são anunciadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando Jesus foi a João no Jordão, João vinha preparando o caminho para a vinda do Messias, essa era a missão de João. João vê Jesus e diz, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por uma revelação divina, o senso profético dele mostrou que Jesus tinha, como Messias, uma atribuição espiritual também, de tirar o pecado do mundo. Mas eu creio que, humanamente falando, João ainda permaneceu crendo como a maioria das pessoas dos dias de Jesus. Os próprios discípulos de Jesus, durante muito tempo, creram que ele sim era o Messias, aquilo foi se tornando claro, mas que ele seria um Messias terreno, um libertador, como Moisés, como Davi. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, perguntaram para ele, os discípulos perguntaram, é agora, Senhor, que tu vais restaurar a sorte de Israel? Não haviam entendido ainda na sua completude o que significa o reino de Deus, que é algo muito maior do que a dimensão terrena. E pode ser, em virtude daquilo que Jesus diz aqui, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, que João estivesse se escandalizando com Jesus. Por quê? Se você ler a passagem paralela
daquilo que está narrado aqui em Lucas. No Evangelho de Mateus, você vai perceber que quando João mandou os discípulos perguntarem para Jesus, João já estava na cadeia, na iminência de ser executado. Ele sabia que a vida dele estava correndo risco. E é possível que ele tenha pensado: eu apontei, eu preparei o caminho, eu mostrei para as pessoas que aquele que viria depois de mim era maior do que eu. João fez tudo isso, queridos. E pode ser que no momento de crise ele tenha pensado: será que é mesmo Jesus? Porque ele é tudo isso. Ele faz milagres, mas eu estou aqui. Porque ele não faz algo por mim? Porque eu estou sofrendo. E ele deve ter pensado: talvez eu tenha me enganado. Talvez não seja Jesus. Essa é a razão da pergunta dele. Se era Jesus mesmo, ou se devia esperar outro. Foi por essa razão que Jesus, em vez de falar: olha, tranquiliza João, Jesus certamente já sabia o que ia acontecer com João. Poderia ter dito: volta lá e fala: olha, é verdade, a coisa está difícil aí para você, vai piorar, você vai morrer, mas o seu testemunho vai ficar para a eternidade, porque você preparou o caminho do Messias. Jesus podia ter feito isso, mas não, ele mostra aquilo que ele está fazendo, como sendo um recado para João. João, o seu papel era preparar o caminho para isso. E nem todas as respostas para aquilo que nós enfrentamos quando estamos fazendo a missão de Jesus, nós vamos ter de imediato. Por que algumas portas se fecham para você? Eu não sei. Por que, mesmo anunciando o Evangelho, você passa por algumas lutas? E talvez passe mais quando mais anuncia. Algumas vezes é possível que vocês olhem para mim ou para qualquer pessoa que ocupa esse púlpito e diga: não, ele é um pastor, tem a vida estabelecida, não tem grandes problemas. Gente, nós sofremos muita oposição. O fato de ser um pastor não me torna imune às lutas que todas as pessoas têm. Eu tenho vivido um período de intensas lutas. E eu fico assim realmente pasmado quando eu ouço, já ouvi isso, pessoas dizendo: nesse tempo eu não vou me envolver com casas de paz, porque não está fácil para mim, eu vou evangelizar outras pessoas. Pois é nesse momento que você tem que ser uma pedra no sapato do diabo, e não recuar uma vírgula daquilo que Deus te mandou a fazer. Hoje pela manhã, quando nós oramos no final, Deus me mandou orar pelo Mateus, um dos irmãos surdos, que está aqui já na igreja há muitos anos. E eu falei: isso que as pessoas estão recebendo está sobre você também. Deus está te dando dons de curar. Ainda que você não tenha recebido o seu milagre pessoal, você vai operar milagres na vida das pessoas. É assim com você. Não espere a sua vida estar toda certinha, você sem lutas e sem problemas, porque, aliás, isso não vai acontecer, só vai acontecer na glória. Você está totalmente sem lutas. Então, se a coisa está boa, se a coisa está ruim, você é um portador das boas notícias e você vai operar os milagres. Não se escandalize. As pessoas se escandalizam. João estava se escandalizando. 1 Coríntios 1,18 diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como assim a mensagem da cruz é loucura? Aquilo que parecia a maior derrota, ali estava a semente da nossa maior vitória. E é assim, é anunciando o poder da cruz, que entra o poder da salvação. Nós somos chamados a levar, não o evangelho, o falso evangelho que muitos aí anunciam: venha para Cristo e seus problemas vão acabar, pare de sofrer. O evangelho que fala para você dar ordens para Deus, que Deus tem que te obedecer, esse é o falso evangelho. Nós pregamos o evangelho da cruz e da ressurreição. Amém? E não devemos nos escandalizar. Por que João e seus seguidores estavam se escandalizando? Parte do povo, como eu disse, esperava um Messias que fosse como Davi, como Moisés, um rei, profeta, um libertador, que ia restaurar o governo a Israel, que de tempos em tempos estava sendo subjugado e escravizado. O nascimento de Jesus foi um escândalo para essas pessoas. Como assim o rei dos judeus nasceu numa cocheira, num estábulo,
não nasceu num palácio. Em vez de ser criado na capital, ele foi criado num vilarejo da Galileia, num lugar de caipiras. Era esperado que Jesus, que o Messias fosse alguém que destruísse os inimigos naturais de Israel. O que Jesus mandou a gente fazer com os inimigos? Amar os inimigos. Isso chocava as pessoas, escandalizava as pessoas. Agora, se põe no lugar de Jesus. Algumas pessoas achavam que o discurso de Jesus era muito duro, que Jesus falava de uma santidade radical. O jovem rico voltou atrás, queria seguir Jesus, mas quando Jesus tocou na ferida dele, ele voltou atrás. Não, é muito pesado isso, não dá para admitir. Por outro lado, os religiosos, como nós vimos, apontavam que Jesus era muito liberal. Imagina, esse cara aí se reúne com pecadores, com gente de má reputação. Jesus não agradava a todo mundo, e você não foi chamado a agradar as pessoas, você foi chamado a trazer a boa notícia para elas. Amém? Agora a questão é você ou é outra pessoa? Sabe por que é você? Você vai anunciar, e tem gente que vai se escandalizar, mas para aqueles que crerem, assim como você, Jesus vai se manifestar como o Salvador. Todas as pessoas que se aproximam quebrantadas, fracas, desprezadas, humilhadas, recebem em Cristo a salvação e descobrem, assim como eu e você, que não há vida melhor do que a vida na presença do Senhor. Será que você pode responder para mim agora? É você ou tem que esperar outro? É você ou tem que esperar outro? Manuel, é você. É você mesmo. Não é outro não. Aqueles que Deus te der, você vai até eles. Você vai entrar naquelas casas. Então eu quero declarar sobre a sua vida uma colheita sobrenatural. Eu sei que você tem buscado. Eu sei, Manuel, que você tem buscado. E o revestimento do poder para você entrar nesses lugares tão difíceis onde Deus vai te levar. E eu digo, Manuel, Deus vai te levar em lugares difíceis. E você vai se lembrar dessa palavra quando a coisa parecer insolúvel, problemas que ninguém mais pode resolver, e você vai olhar para os seus recursos, e você vai pensar, eu não posso resolver isso. Você vai se lembrar, quem te comissionou foi o Senhor, e ainda que você seja incapaz, Deus é capaz, Deus é poderoso. E eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está aqui. Não tenha medo, não recue, não se intimide. Sabe por quê? É você, não precisa esperar outro. Juninho, é você, meu querido, é você, não é outro, não é outro. Deus está olhando para cada um de nós, está perguntando, é você mesmo? Ou eu vou ter que mandar outras pessoas? Ou as pessoas vão ser enganadas, pior ainda, ser enganadas se você não for. Porque essas coisas podem acontecer. Se você não for, Deus pode levantar outro e você pode perder a oportunidade. Isso não estava aqui no script, mas eu me lembrei. A rainha Esther ficou com medo de entrar na presença do rei para suplicar pelo seu povo. E aí o primo dela disse o seguinte: olha, eu acho que foi para essa hora que Deus te levantou, mas se você não se levantar, o socorro vai vir de outra parte, você vai perder a oportunidade. Não perca a oportunidade, é você mesmo. Mas é uma consequência ainda mais séria, porque se você não se levantar, e um falso profeta se levantar, e entrar em alguma casa, você terá perdido não apenas a oportunidade de fazer a diferença, mas você terá aberto mão de uma casa que poderia ser um altar para o Senhor e glorificar o nome do Senhor. Então, mais uma vez, é você? É você, Leda? É você, Paulo? É você? Ou tem que esperar outro? Se é você, eu te peço, fique em pé agora.